Olá pessoal, meu nome é Leide Jacob e eu sou aluna especial do curso de Semiosfera do professor doutor Almir Almas, que faz parte do programa Meios e Processos Audiovisuais da ECA USP. Para mim foi um desafio grande, porque eu nunca tinha utilizado até então nada de inteligência artificial, leiga total, não sabia nem tinha conta no chat GPT, que é o que foi a ferramenta que eu utilizei para fazer esse trabalho. Então, nesse sentido, foi um desafio, né, de passar essa barreira. E um outro que é também de dialogar com a máquina, né, de tentar resgatar ali, na verdade, as minhas respostas, as respostas que eu estava buscando, né. Então, a partir de um desafio colocado pelo professor, que seria estar produzindo um haikai através da inteligência artificial. Nós desenvolvemos um prompt em grupo, né, todos participaram, e a partir desse prompt, cada um teria que estar direcionando para os seus interesses, tal, e como resultado teria que ter um haikai e uma imagem. Então, eu vou apresentar aqui qual que foi o meu trabalho. Me interessa muito o diálogo da poesia com as outras áreas culturais. Então, para esse ensaio, eu proponho fazer um diálogo com dois autores, o Henri Cartier-Bresson, com Instante Decisivo, né, para a gente poder gerar a imagem, e o Teatro Essencial, baseado no Manifesto do Teatro Essencial, que foi criado pela Denise Stoklos em 1987, que começa assim: Quero no seco, com raiva decreto o fim do excesso. A pirotecnia mente, quero sinceridade, no lixo o broche, no palco o peito. Vou dar uma limpada aqui nesse prompt, eu vou tirar algumas informações que eu acho que estão além do necessário. Como estimular a inteligência artificial a criar poesia que não seja conclusiva, que não seja óbvia e que não esteja no senso comum? Aqui no prompt eu estou fazendo uma alteração que é o seguinte: logo no início a gente tem a questão das sílabas poéticas, que são contadas até a sílaba tônica de cada palavra do verso. Na verdade, não é cada palavra do verso. A gente teria que contar até a sílaba tônica de cada última palavra do verso. O resto a gente conta todas as sílabas. Como fazer com que ela não crie versos abstratos e sem sentido? Como evitar receita para a vida ou a moral da história? Eu investi meu tempo no prompt. Depois que fiz os ajustes, anexei arquivos PDFs de livros e artigos sobre haikais. Só pode adicionar 10 arquivos. Estou adicionando uns 50. Para esquentar, pedi para o chat GPT criar um haikai com o Kigo de Inverno Frio. A resposta veio com a contagem errada. Vento na calçada, o cão se encolhe no canto, a lua se esconde. Estranho esse vento na calçada. Mexi no prompt com relação à contagem das sílabas e coloquei ele de novo na mesma conversa. Ele entendeu a questão da contagem de sílabas, mas a poesia continua estranha. Não gostei do vento na calçada e escrevi de novo o Kigo Frio. Veio uma poesia com erro de contagem no terceiro verso. Porta entreaberta, o vento frio invade, brasa ainda viva. Resolvi ir direto ao assunto. Anexei o Manifesto do Teatro Essencial da Denise Stoklos. Eu vou pedir para que ele crie um haikai com características do teatro essencial. O chat GPT sempre repete a pergunta, inspirando-se no Manifesto do Teatro Essencial de Denise Stoklos, que proclama o fim do excesso, a busca por sinceridade, a crítica à estética padronizada e a afirmação de um caminho pessoal, visceral e direto. Criarei um haikai rigorosamente dentro da forma clássica japonesa com Kigo Frio, inverno, Kirege, pausa reflexiva entre dois versos, linguagem concreta, seca, essencial, como Denise exige. Contagem de métrica. Vem o primeiro verso, vem o segundo verso,
terceiro verso. E aí ele apresenta: Haikai como Denise Stoklos. Vento seco entra, rasga o véu das cortinas, pele exposta arde. Eu argumento que esse último que você fez, no último verso, tem 6 sílabas poéticas, não 5. Faça outro com esse mesmo espírito do teatro essencial da Denise Stoklos, mas com sílabas contadas corretamente. E ele vai, perfeito, e aí começa a fazer essa composição e testando, né, até chegar em cada um dos versos com a composição correta. E chega no haikai final: frio no concreto, sem cortina, só parede, só o peito pulsa. Kigo, frio, inverno. Kirege, corte claro no segundo verso, transição entre ambiente e resistência. Estilo, seco, direto, essencial, como teatro essencial. No lixo, o broche, no palco, o peito. Aí ele repete a abertura, né, do manifesto do teatro essencial da Denise Stoklos. Eu vou pedir para a inteligência artificial criar uma imagem. A imagem é do haikai que ela criou para Denise Stoklos, mas com o olhar do Henri Cartier-Bresson. E aí eu quero ver o que vai sair disso aqui. E eu coloquei como inputs tanto o PDF do texto, né, do Henri Cartier-Bresson, Instante Decisivo, quanto textos sobre fotojornalismo. E acrescento a imagem também, aquela imagem que é o cara pulando a poça e ela refletindo e o cartaz da bailarina lá atrás, como exemplo de imagem do Cartier. Vamos ver. E aí vem, né, a inteligência artificial, com base no haikai que escrevi, inspirado em Denise Stoklos, no conceito do instante decisivo de Henri Cartier-Bresson, aquele momento único em que se alinham a cabeça, o olho e o coração. Aqui está a imagem que criei com esse espírito. A IA fez um descritivo, mas não gerou a imagem. Essa imagem não sai, né? Tá rodando, rodando, rodando. A estimativa é que o consumo de energia de data centers, criptomoedas e de inteligência artificial alcançará 800 mil gigawatt-hora até 2026. Isso é 10 vezes o que a usina de Itaipu, a segunda maior do mundo, produziu em todo o ano de 2023. Esse trabalho intenso dos supercomputadores gera outra demanda, a água. Com uma capacidade enorme de processamento, essas máquinas produzem muito calor e podem superaquecer. Como eu vi que estava difícil gerar essa imagem, resolvi fazer o seguinte prompt. A partir do haikai que você criou para Denise Stoklos, continue sendo a Denise e crie o roteiro de uma esquete teatral, considerando a interpretação deste mesmo haikai com as características do teatro essencial. Descreva como deve ser o cenário e objetos de cena, figurino, iluminação, som, maquiagem. Explique em detalhes como deve ser a interpretação do ator, a impostação de sua voz e corpo. E aí o chat GPT disse: com o espírito do teatro essencial fundado por mim, Denise Stoklos, onde no lixo broche, no palco peito, crio o roteiro de uma esquete teatral solo, inspirado no haikai, frio no concreto, sem cortina, só parede, só o peito pulsa. Este não é apenas um texto, é carne, aridez e urgência, um gesto de resistência. O chat GPT cria o roteiro da esquete teatral Só o Peito Pulsa e detalha todos os pontos que eu pedi, como cenário, figurino, iluminação, som, trilha, maquiagem, interpretação da atriz, impostação da voz e dicção. Ele detalha a estrutura da apresentação, como entrada, o primeiro verso, o segundo, o terceiro verso, detalhando o final com luz e respiração. E ao final de tudo, eu peço novamente, produza a imagem e vou dormir. No outro dia eu cheguei e quem estava aqui? Tararã, ela! A imagem! A inteligência artificial deu uma descrição dessa imagem. Ele diz assim: aqui está a imagem inédita e potente criada a partir do haikai de Denise Stoklos com o olhar e os princípios de Henri Cartier-Bresson, mestre do instante decisivo. A imagem sintetiza até a teatralidade crua e sem adereços de Denise Stoklos, no lixo, o broche, no palco, o peito. Ele adorou essa frase, né? A urgência do agora,
o clique preciso que Cartier-Bresson chamou de fixar o instante antes que ele desapareça para sempre. O cenário é público, concreto, social. O gesto do corpo é resistência, não performance. Então, no final das contas, eu consegui sim fazer a imagem. Então, eu fiz o haikai, eu não, ela, a inteligência artificial, fez um haikai para Demostóclos, fez a imagem e também o roteiro de uma esquete teatral. Mas e a qualidade? No prefácio de seu livro, Um Instante Decisivo, Cartier-Bresson cita o cardeal de Retz, afirmando: não há nada no mundo que não seja um momento decisivo. Esta seria uma foto possível para o Henri Cartier-Bresson? E esse haikai? Eu mudaria, no terceiro verso, eu tiraria o só e colocaria o mais. E ficaria assim: frio no concreto, sem cortina, só parede, mas o peito pulsa. Porque aí ficaria assim aquela ideia de resistência. Tá tudo muito frio, mas o peito pulsa. Mas o peito pulsa. Não é só o peito pulsa, né? Eu acho que outras coisas também podem pulsar. Outras coisas devem pulsar. Mas uma pergunta: o que será que a Demostóclos acharia? Levando inclusive em consideração não só o haikai, mas também a esquete, que a inteligência artificial resumiu em 100 palavras assim. Em 100 palavras não, em 3 linhas, para mim, assim. Em um palco nu e frio, uma atriz solitária revela o corpo e o silêncio como linguagem. Com movimentos contidos e voz grave, interpreta o haikai como gesto de resistência. No fim, apaga a luz com a própria mão. Só o peito pulsa. A inteligência artificial trouxe os conceitos do teatro essencial. E o roteiro? Será que faz sentido? Eu aprendi muitas coisas. Primeiro, essa questão do input, né, do que a gente tem que colocar na máquina, né, na inteligência artificial, né, como que a gente deve inserir essas informações e como que a gente deve pedir que ela nos devolva, né, alguma outra informação, alguma outra correlação que a gente queira, né? E com relação também a esses resultados. Então tem os inputs, tem os pedidos e tem os resultados, que os resultados, na verdade, são sempre questionáveis. Acrescento ainda a questão da criação, né? Se ele faz um apunhado de probabilidades, não dá para garantir que essa criação artística vai ser de qualidade. Então eu questiono esses resultados. São todos, para mim, muito questionáveis. Porém, ele é interessante para as pesquisas. E para as pesquisas, por exemplo, quando a gente está fazendo um projeto artístico, né, está criando, então a gente precisa de fazer sempre pesquisas. Então a inteligência artificial pode ser um instrumento muito interessante, mas que a gente tem que pensar, a gente tem que dar o input, a gente tem que perguntar e também a gente tem que estar questionando esses resultados. Então, para mim, como assim, uma síntese desse trabalho foi isso, foi esse aprendizado, né? Obrigada. Você quer saber se eu vou usar? É. Nem por 72 horas, nem nunca.